Então sejam bem-vindos essa noite. Isso vem de uma vontade grande que eu tenho de me comunicar, de trazer o que eu recebo, né, tanto, e compartilhar, porque eu acho tão importante. E todas as vezes que eu faço esse movimento, eu saio sempre melhor, né? Eu saio mais expandida, porque parece que a gente precisa do movimento. Porque quando a gente recebe muita coisa, se a gente não compartilha isso, parece que estagna, né? Nossa energia fica ali travada. Então se faz necessário mesmo esse compartilhar. E hoje a minha proposta era realmente de trazer mais sobre a respiração, porque é de uma importância assim muito grande. Que eu falo assim, o Criador ele deu pra gente uma mente potente. Eu sempre repito isso, né? Que a gente ganhou, além dos animais, essa mente potente. E como ela também poderia ser um benefício, mas também algo que poderia complicar a nossa vida, ele já deu a solução junto, né? Porque ele nos deu a respiração, a gente consegue respirar de forma voluntária, né? Controlar o ritmo respiratório e através desse ritmo a gente consegue controlar nossos pensamentos, né? E então assim ele nos deu tudo que a gente precisava. E aí eu queria trazer muito para esse momento esse olhar, até mesmo porque hoje, assim, uma colega minha que está lá em Praga, no Congresso Mundial de Psiquiatria, ela compartilhou, inclusive, a palestra mais linda que ela disse que assistiu. E eu tenho certeza que seria, para mim, mais interessante. E o palestrante falava sobre espiritualidade e sobre realmente que a cura só poderia acontecer na conexão consigo, né? E as pessoas estão adoecendo por isso, por perder a conexão consigo. E aí eu falo isso todos os dias, né? E ela foi lá em Praga, assim, para que num congresso internacional, né, falassem sobre isso. Mas é uma coisa assim que eu defendo já há muito tempo. E outras coisas que me preocupam, assim, porque quando a gente vê sobre os tratamentos, principalmente eu falo dos transtornos neuróticos, né, que é a depressão e a ansiedade, eles têm sempre uma história. Eu sempre falei isso, tem uma história. Então, assim, quando você parte da premissa de olhar sintomas e aí tomar um medicamento apenas, você vai mascarar tudo isso e vai cronificar um quadro. Então, assim, sempre foi a minha angústia em relação à forma como é feito, como as pessoas assumem, né, os seus problemas, ao invés de resolvê-los de fato, se prefere muitas vezes anestesiar. Às vezes vai, né, do olhar, às vezes é do próprio paciente ali à procura. Então, assim, é uma coisa que eu sempre discordei. E se vocês forem olhar também em números, a gente sabe que quando você procura um tratamento psiquiátrico, um medicamento, um tratamento para depressão, por exemplo, a resposta não é para todos, né? Então, assim, vocês vão ver muitas pessoas que vão relatar, muitas, todos vocês já ouviram alguma história sobre alguém não ter respondido ao tratamento, ou ter abandonado o tratamento, ou ter tido os efeitos colaterais desses medicamentos. Então, a gente sabe, por exemplo, no tratamento de uma depressão, 30 até 40% das pessoas não vão ter uma resposta satisfatória. E quando se trata de ansiedade, esse número pode chegar a 50%. Então, assim, eu vejo pessoas frustradas buscando e rolando, né, de lugar em lugar sem resolver essas questões. E aí é onde eu entendo que muitas vezes o que eu consegui resolver foi porque eu parei para ouvir a história que estava por trás dos sintomas, né? Então, assim, é importante sempre a gente realmente se conhecer. E aí, para a gente se conhecer, a respiração tem um papel fundamental, porque eu falo que a gente só consegue se conhecer nos espaços entre um pensamento e outro. Porque em realidade a gente não está nas histórias. As histórias estão na mente e na mente a gente tem pensamentos. Só que existe algo que as pessoas precisam entender, que a gente não é o nosso pensamento. O nosso pensamento ele foi criado, ele não existia, ele foi aprendido e aprendido a partir do olhar que a gente teve para o mundo lá desde pequenininho, com a nossa força de imitação, porque a gente veio para esse mundo com uma força de imitação que toda criança tem, né? Naturalmente tem, ao menos aquelas que têm algumas dificuldades, mas a gente vem com aquela força de imitação e a gente observando esse mundo, a gente vai construindo o falar, o caminhar e o pensar. Então o nosso pensar não é nosso, ele foi aprendido, né? Claro que tem um temperamento genético, mas tem as histórias todas contadas e a gente vai formando, compondo o que eu chamo de personagem, que seria a nossa personalidade. Mas não é a definição de quem somos. E no final das contas, quando a gente procura se conhecer, hoje mesmo me perguntaram, né, como esse autoconhecimento,
Mas o autoconhecimento ele não vem a partir da mente, ele vem a partir do sentir. Você só pode sentir quem você é. Você não pode conhecer exatamente. A palavra até é ruim, porque o conhecimento é algo da mente. E a mente não tem como abraçar algo que é muito maior que ela. Porque nós somos maiores que a nossa mente. A nossa mente é apenas tipo uma ferramenta que a gente ganhou diferente dos animais. Mas se a gente olha lá para os animais, a gente lembra que eles têm uma sabedoria, né, anterior a qualquer pensamento, que eles não têm essa mente que a gente né, tem, que a gente se acha superior por conta dessa mente. Mas os animais, eles têm a sabedoria e eles não têm a mente para atrapalhar. Então eles sabem exatamente o que fazer, para onde ir, aonde que eles vão estar seguros, quando eles têm que migrar, como que ele constrói a casinha dele, meu João de Barro. Eles sabem tudo. É só observar, os animais sabem o que fazer, naturalmente. E por que a gente não saberia? Então, assim, eu digo para você, a gente não sabe porque a gente se perde no pensamento. Então, a nossa busca do autoconhecimento seria fundamental que a gente conseguisse silenciar a mente, seria o ideal, mas a gente não consegue, porque a gente não tem esse controle todo. Mas a gente consegue sim diminuir o fluxo de pensamentos, o ritmo desses pensamentos e criar espaço entre eles. E isso, a respiração, assim, é um portal que faz isso, tá? Assim, nitidamente. Então, assim, ontem mesmo eu estava contando aqui para a Nath antes de entrar, que ontem mesmo eu estava no plantão no hospital e eu atendi um paciente em crise, reclamando muito, falando de várias situações que aconteceram com ele, tinha também ideação suicida, e ele tremia muito e contava todas as histórias dele tremendo. Eu falei da respiração, ele disse que uma psicóloga já tinha ensinado, que ele tinha e não tinha funcionado. E aí eu continuei acolhendo, acolhendo, acolhendo. Mais na frente, depois que eu acolhi um pouco, ele aceitou. Eu falei, faz 3 ciclos comigo, só 3 ciclos, só para você sentir. E aí ele começou a fazer. Desses 3 ciclos, ele fechou o olho e continuou e não parava. Eu falava, na hora que ele soltava o ar, eu falava, então agora derrete, sabe? Solta o corpo. Terminou, ele fez, eu acho que sozinho ali, tipo uns 8 ciclos. Meu aluno fez junto do meu lado. Até eu tinha feito uns, eu sentia assim mais molinha. Ele estava relaxado, ele começou a falar de todos os problemas dele com calma. E aí ele me contou uma situação onde ele tinha tentado suicídio, que ele tomou vários medicamentos. Ele disse que ele nem, que na hora que ele começou a abrir aquelas cartelas, ele não conseguia nem pensar, ele tem flash só da memória daquele momento, que era muito estresse. Né? Ele começou a ficar pilhado com o problema, e aí ele entrou naquela crise e ele pegou aquele monte de medicamento e tomou. Aí foi a hora que eu mostrei para ele, eu falei, pois se você tivesse respirado nesse momento, você não teria feito. E ele concordou, sabe? Então, assim, porque ele viu, ele sentiu nele o resultado. Então, assim, é exatamente isso. A gente tem um colega na formação, inclusive, que ele, a questão dele foi, quando ele entrou, ele tinha ideação suicida, e hoje ele tem uma campanha, ele trabalha consertando coisa nas casas, assim, geladeira, sabe? É um trabalho simples ele faz, mas ele sempre carrega com ele um adesivo. Ele fez tipo uma campanha dele, respire 3 vezes, sabe? Porque ele fala que isso salva vidas. Então essa é, tipo, ele trouxe isso como missão de vida para ele, espalhar algo que fez tão bem para ele e salvou a vida dele, né? Que foi a respiração. Então, assim, hoje ele não trabalha diretamente com a respiração, mas ele faz esse papel que ele sentiu de fazer. Então, assim, ela tem esse benefício grande. E aí eu queria compartilhar isso com vocês. Aí eu trouxe aqui um, um pulmãozinho bem bonitinho, sabe? Para ficar assim bem didático, né? Então, assim, qual que é o problema que a gente tem com a respiração? É que durante o dia, o pulmão, né? Muitas pessoas às vezes a gente nem chega a pensar sobre isso, mas o pulmão não tem músculo, né? Não tem músculo, ele é uma esponja. O pulmão é só uma esponja. Então, assim, o que faz com que a gente respire é a pressão negativa que tem aqui dentro que expande esse pulmão. E a gente tem um músculo aqui embaixo que se chama diafragma, que ele tem um formato de guarda-chuva. E ele fica aqui. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Elas respiram só aqui em cima. E aí, se vocês olharem nosso pulmãozinho aqui em cima, igual esse balão, ele é menor, né? Então, assim, a troca gasosa que a gente tem aqui é muito menor, além de que a gente não movimenta esse músculo. E aí, ó, se vocês olham, quando a gente respira, quando a gente puxa o ar, ó, o pulmão enche de ar, né? Quando volta, ele encolhe. Então, a gente deveria fazer este movimento deste músculo que a gente chama de diafragma.
Então, na hora que a gente respira aqui, que o diafragma desce, a nossa barriga ela expande um pouco. Não porque a gente empurra a barriga, mas porque o diafragma empurra os órgãos. E a importância de respirar com o diafragma é porque aqui passa um nervo chamado nervo vago, que é o nervo que leva a gente para esse lugar do relaxamento, para o sistema que a gente chama de parasimpático. Então, assim, enquanto a gente está respirando curtinho e rápido aqui em cima, a gente está no simpático, no estresse. Quando a gente utiliza esse diafragma, né, através desse nervo vago, a gente consegue relaxar, né, e ir para outro lugar. Então, eu acho que fica mais fácil de ilustrar, né, isso. Deixa eu até colocar aqui no chat qualquer coisa. Se forem conversar, eu vou vendo vocês aqui. Então, assim, eu queria começar primeiro a gente trazendo essa respiração só para a gente poder ver como que ela está sendo realizada. Onde que estão as nossas falhas. Peraí, interromper. Deixa eu só ver se eu compartilho uma musiquinha aqui com vocês. Compartilhar som. Então, assim, eu queria trazer para vocês essa percepção agora do corpo, se vocês estão respirando de forma adequada, sabe? Então, assim, a gente coloca uma mão no peito e a outra bem aqui no estômago, né? E começa a puxar o ar e ver qual a mão que sobe primeiro. Se é a barriga, se é o peito, né? Vou deixar aqui só para eu poder ver vocês, depois eu coloco aqui. Então respira e tenta perceber. Qual que é a mão que sobe primeiro? Tá? Então, assim, a respiração ela deveria acontecer como se fosse uma onda e sempre começar pelo diafragma. Então, a primeira mão que deveria subir é essa mão que está sobre a barriga. E aí depois a respiração. Aí depois ela sobe para o peito. Se possível, para melhorar a técnica, sempre respirar sem contrair os ombros, mantendo o ombro relaxado o tempo todo, mas ela sempre começa aqui e depois sobe para o peito. Vai tentando trazer a percepção. Vejam como que ela está acontecendo. E aos pouquinhos, se vocês perceberem assim que estão, porque eu tenho muitas pessoas quando eu vou avaliar, eu vejo às vezes ao invés de estender assim o diafragma, elas fazem é puxar a barriga na hora que respiram, sabe? Elas encolhem o diafragma. Imagina a disfunção respiratória que isso gera. Aí acaba que a troca gasosa é menor, a respiração fica mais curta e rápida e a pessoa vai ficando mais ansiosa ao longo do dia. Então, assim, isso vai aumentando a reatividade, o estresse. E aí eu queria trazer agora, se vocês quiserem, fechar os olhos. E aí vocês podem manter a mão no peito ou colocá-la sobre as pernas. Vai se trazendo para a presença. Vai mapeando o seu corpo. Sentindo como ele está. Vai percebendo se tem algum lugar com tensão.
Aos poucos vai soltando. Continua respirando profundo. E eu queria que agora você tentasse se concentrar no seu coração. Tenta perceber a frequência, o ritmo, a força. Vai buscando esse ritmo do coração, perceber o pulsar dele, como ele está agora. À medida que você encontra esse ritmo do coração, vai sentindo ele sem se desligar nem um segundo. Se você se perder, você volta e procura de novo esse ritmo, a força. Quando você encontrar o pulso do coração, no ritmo dele, você começa a inspirar em 3 e soltar em 3. Sempre seguindo seu coração, o pulsar dele. Inspira em 3 e solta em 3. Segue o ritmo do coração, sentindo ele. Se você se perder, você volta. Deixa ele te guiar nessa respiração. Deixa ele ditar o ritmo. Aos poucos vai vendo que ele vai ficando cada vez mais tranquilo. Respira em 3, solta em 3. E agora você prolonga um pouco mais esse tempo, sem perder essa conexão com o coração, sentindo o ritmo dele. Você começa a respirar em 4. Inspira em 4 e solta em 4. Percebe o coração. Deixa ele ditar o ritmo. Sente a pulsação desse coração. Inspira em 4, solta em 4. Mantendo a conexão com o ritmo, com a força, com a guiança do coração. Deixa ele te guiar. Deixa ele te mostrar. Sente o seu coração. Sente o amor que ele expande. Sente a paz que vem daí. Sente o seu coração. Ele te guia com sabedoria. Ele te mostra o caminho. Ele te traz a confiança. Sente o seu coração. Sente o seu pulso, sua força. E aos pouquinhos, a gente vai voltando, relaxadas, tranquilas. Quando estiverem prontas, podem abrir os olhos.
Então, conseguiram sentir um pouquinho do coração? A gente ainda vai respirar mais, tá? Só queria que vocês sentissem um pouquinho ele, se conectassem com ele, porque em realidade eu digo que ele é o nosso guia, tá? Então, assim, da mesma forma como eu estava trazendo para vocês que a nossa mente, né, ela cria os pensamentos, mas que a gente não é esses pensamentos, eu falo que essa guiança, né, ela vem do coração, essa sabedoria, ela vem desse lugar. Porque o nosso coração, ele tem 40 mil neurônios, né, e eu digo que é possível sim. A gente tem os caminhos neurais que a gente cria, né, as conexões, os padrões que a gente cria na nossa mente. E a gente pode criar um padrão também, já que são neurônios também, de que as coisas, ao invés de chegarem pela nossa mente, que analisa tudo, né? E eu falo que a mente ela cumpre 4 funções com maestria, que é julga, compara, critica, interpreta, é só o que ela sabe fazer. Ao invés da gente passar tudo por esse filtro, a gente pode trazer pro coração. E nessa calma do coração, a gente pode saber exatamente o caminho. Ele vai dizer exatamente para onde ir, é o lugar que a gente não vai errar e não vai se perder. Porque assim como os animais, a gente sabe para onde ir. A gente sabe o que fazer, a gente sabe o que escolher, o que é melhor para a gente. A gente se perde porque a gente deixa o barulho da mente, né, muitas vezes nos guiar. E aí é a hora que é o ego que está ali, que traz todas aquelas histórias e faz a gente desviar da nossa rota, o original. Né? Então, se a gente quer voltar para o caminho, a gente tem que aprender a ouvir essa guiança. Então, por isso que eu trouxe vocês, né, para esse lugar do coração. E aí, agora eu queria trazer uma outra respiração. Eu fiz com as meninas, utilizei essa música, né? E eu acho que eu vou trazer também de novo o suspiro fisiológico, porque eu acho o mais simples para se fazer, no sentido de quem ainda não está bem preparado, né? Para respirar. Só que eu trouxe um outro enredo para ela. Depois eu vou fazer uma guiança, né, com vocês. E eu quero trazer toda essa temática que eu trouxe até agora, sabe? Da gente sair dos pensamentos, eu vou trazer para uma condução depois no final, tá? Então, assim, eu vou essa respiração agora, tipo, me inspirei ali na Vipassana, né, que é uma técnica de meditação que a gente observa muito. Então, assim, ela chama tipo respira e observa, né? E aí a gente vai fazer isso. Então, assim, o suspiro fisiológico é uma respiração muito simples. Qualquer um consegue fazer, mesmo que tenha uma respiração disfuncional. Eu falo que depois eu descobri, né? Eu não vi ninguém falando, mas é exatamente isso. O suspiro fisiológico é aquele soluço que a gente tem quando a gente chora. Quando a gente chora muito, que a gente começa, né? Esse sozinho que a gente não controla, né? Quando as emoções assim estão muito intensas. Então assim, isso é o suspiro fisiológico. Então assim, é uma tentativa do nosso corpo de controlar as nossas emoções, de regular o nosso sistema. Então assim, se nosso corpo faz isso para regular nosso sistema, por que que a gente não utilizaria isso de forma voluntária? Então assim, o suspiro fisiológico já comprovadamente, né? Ele é uma respiração, uma técnica que leva à calma, sabe? Que te leva para esse parasimpático. E é simples de fazer, né? Mesmo quem tem pânico, quem tem, sabe, pode estar fazendo suspiro fisiológico com facilidade até durante uma crise. Então, assim, o suspiro fisiológico, ele é uma respiração que você inspira, vamos dizer, uns 80%, você tenta encher o teu pulmão e depois você puxa mais um pouquinho. E a hora de soltar, você solta o ar, aí você pode abrir a boca e soltar com a boca o ar derretendo, sabe? Então é aquela respiração que você puxa o ar, sabe? E vocês vão ver que a pessoa, quando ela tem muita tensão, ela não consegue nem abrir a boca para soltar o ar. Ela solta, às vezes, com a boca contraída, sabe? Que é uma dificuldade mesmo de soltar. Então, assim, a gente respira, aí dá mais uma distendida assim no pulmão para chegar nesses alvéolos mais em cima e depois, quando a gente solta derretendo, tá? Então, a gente vai utilizar essa respiração, esse compasso durante essa música, tá? A gente vai fazer esse ritmo e aí no final eu vou conduzir vocês para um passeio bem bonito, né? De a gente poder observar e não mais se identificar. Então vamos lá, vocês se coloquem numa posição confortável, as meninas que estiverem aí, tá? Do seu jeito, como conseguirem.
tocar aqui a música pra gente. Deixa eu só fazer uma regulagem aqui no Zoom para vocês poderem escutar minha respiração também. Um minutinho. Ações de áudio. Eu acho que vocês estavam conseguindo já escutar a respiração, né? Sim, né? É isso. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Então vamos lá, se coloquem nessa posição confortável, podem soltando o corpo, se puderem fechar os olhos, né, para sentir mais a respiração, se voltarem para dentro. Então assim, essa é uma prática que eu chamei ela de respirar e observar. Ela é inspirada então nessa meditação Vipassana e tem um objetivo simples de aprender a observar a respiração, o corpo, a mente com atenção plena, sem julgamento. Durante esses minutos, a gente vai apenas sentir, respirar, observar e perceber tudo que surge e também passa. Sensações, pensamentos, emoções. Esse é o caminho para mais clareza, calma e leveza na vida. E agora a gente começa a respirar. Respiro fisiológico. Respira 80%, solta dele. Solta derretendo. Enche o peito. Mais um pouquinho. E solta o ar pela boca derretendo. Tem um ritmo confortável. Solta derretendo um pouco. Deixa a respiração acontecer um pouco. Sem força da vontade. Naturalmente. Ou deixa a respiração acontecer. Tenta interferir. Sente a presença.
corpo, como ele está. E se prepara para voltar para o suspiro fisiológico. Vamos lá, respirar. Vai sentindo essa sensação de derretimento cada vez que você expira. Como seu corpo quase desapareceu, então relaxa. Deixa a respiração acontecer sem interferência da vontade. Sinta presente. Vai soltando o corpo. Faz mais alguns respiros fisiológicos. Puxa, dói pé. E solta-se dele. Vai soltando o controle da respiração, deixando ela acontecer, sem nenhuma interferência. Deixa o seu corpo respirar por você, sem o seu controle. Permita que a respiração siga o seu ritmo natural. Apenas observe o ar entrando pelas narinas, saindo suavemente. Se surgir um pensamento, apenas note. Pensamento. Se surgir uma emoção, apenas note. Emoção. E volte sempre com a gentileza para a respiração. Se quiser, você pode repetir internamente: inspiro. Agora, expande sua atenção para o corpo. Vai percorrendo lentamente da cabeça até os pés. Note qualquer sensação: calor, frio, pressão, dor, relaxamento. Não rejeite, não se apegue. Apenas observe.
Se uma dessas sensações que você percebeu, ela desaparecer, reconheça a impermanência. Se outra surgir, permita que esteja ali. Tudo é percebido e tudo passa. Agora, volte-se para a sua mente. Quando um pensamento aparecer, não lute contra ele. Apenas nomeie pensamento. Se uma emoção surgir, perceba alívio, tristeza, paz. Note que tudo surge e também desaparece. Você não é o pensamento. Você não é a emoção. Você é aquele que observa. Agora volte novamente a sua atenção à respiração. Sinta o ar entrando e saindo naturalmente. Faça uma respiração profunda, enchendo os pulmões. E depois solte devagar. Faz mais uma vez. Inspire profundamente e solte bem devagar. Aos pouquinhos, você pode ir movendo as mãos, os pés. E quando você se sentir pronta, pode abrir lentamente os olhos. Permanecer uns minutos em silêncio, integrando, sentindo, percebendo. Sem esquecer que você não é seu pensamento. Você é quem observa. E aí, Nossa Senhora. ai gente, quem conseguiu aí fazer? As meninas que estão aí. Ai, Rita. Bom, agora vocês estão prontas para descansar, para dormir em paz.